Bom, o Luizinho é um cara que eu tenho trazido aqui já bastante. Opa, acendeu aí. Que eu tenho trazido aqui já algumas vezes, né? Faz até tempo que eu não trago. Mas eu gosto muito das opiniões dele, né? Tem algumas falas interessantes aí. E ele comentou os protestos da torcida do Palmeiras. Comentou. Agora que eu vi no chat, ele tem um porcanabis. Ai, meu Deus do céu. Então vamos ver o que ele falou aí sobre esse momento do Palmeiras. Depois a gente comenta aqui em cima. Caramba, o cara precisa fazer o motor desse carro. Bora. Só, eu confesso que ontem eu não vi, depois do jogo, não ouvi a entrevista do Anderson Barros, tá? Eu li que ele disse que o Abel já conversou com ele sobre reforços, essa coisa toda. Eu tava no Allianz Parque e a torcida do Palmeiras esperou o fim do jogo para criticar a Leila, para criticar o Anderson Barros, para vaiar a diretoria, não o time, tá? Então acho que isso precisa ser pontuado aqui. Mas eu quero falar algumas coisas sobre o argumento de críticas à diretoria. Porque eu enxergo que o Palmeiras sim tem deficiências no seu elenco. O Palmeiras, como poucos times têm no futebol brasileiro e no futebol mundial, mas poucos são os times que conseguem ter um time reserva, ou poucos são os clubes que conseguem ter um time reserva à altura do time titular, tá? Para mim isso é fato. No Brasil, talvez só o Flamengo consiga ter, e não é na mesma qualidade, mas é num nível próximo, um time A e um time B. O que acontece com o Palmeiras, e já vem acontecendo há algumas semanas, um período até relevante, é que quando o Abel tem que sacar alguém que está em campo e tirar do banco algum tipo de solução, ele só tem jogador da base. E isso acaba sendo um problema. Por mais que a base tenha dado muito ao Palmeiras nesse passado recente, com vários jogadores aparecendo bem e efetivamente tendo algum tipo de relevância, eu vou até lá no Patrick de Paula, ao Gabriel Menino, ao Vanderlan, que me parece um bom jogador, ao próprio Hendrick, que já deu muito financeiramente, esportivamente, ainda não deu muito ao time do Palmeiras, entre outros aí que a gente pode citar, tá? Mas Arthur, que saiu, foi e voltou. O Palmeiras, quando olha para o banco hoje, pensa nas substituições que o Abel fez nesse jogo contra o São Paulo. Ele botou o Marcos Rocha no lugar do Mike. Aí é uma rara posição onde o Palmeiras tem dois jogadores basicamente do mesmo nível. E ele botou o Marcos Rocha porque é um cara que bota o lateral lá dentro da grande área. Ele botou o Menino, que já oscilou no meio de campo e está numa má fase, no lugar do Rios. E aí ele bota Luiz Guilherme e John, além do Flaco Lopes. Então, desses caras todos, só quem veio contratado no período recente foi o Flaco Lopes, que até agora também não virou. Geralmente ele tem que tirar os moleques do banco para resolver jogo. Então é John, é Luiz Guilherme, e se o Hendrick não tivesse sido titular, seria Hendrick saindo do banco, tá? É isso. Então, o problema é que realmente ele tem poucas alternativas no banco de reservas. Essa é uma realidade. Caras prontos no banco, às vezes ele vem e tira o Fabinho também, como já tirou o Vanderlan. Eu tô olhando, presta atenção que eu vou falar agora. Talvez olhando em jogador pronto, desses garotos todos, o Vanderlan, que faz a lateral esquerda, talvez seja o mais pronto. Acho que o Palmeiras sente menos quando ele joga no lugar do Piquerez. De resto, ele já usou Kaique e Naves, tanto no meio de campo quanto na zaga. Já usou o Fabinho no meio de campo, John, Luiz Guilherme. E aí vocês podem me ajudar citando outros também. São moleques, garotos de potencial? Na minha opinião, são. São garotos que, dentro de um contexto, eles podem florescer. O futebol deles pode... o Luiz Guilherme tem um baita potencial. O Giovani tá machucado? Porque o Giovani também meio que deu uma desaparecida. Fez um péssimo Mundial Sub-20. Desapareceu mesmo. Ele foi embora? O Giovani foi embora? Nem sabia que tinha ido embora. Foi pra onde? Porque o Mundial Sub-20 dele foi ruim. Eu nem sabia que ele tinha saído. Vendeu. Foi pro Catar. Ou pro Arábia, enfim. Mundo árabe, né? Eu não sabia.
Não sabia nem que ele tinha saído. Que era um dos mais promissores desses garotos da base também, que vinha tendo minutagem ao longo ali do jogo, da primeira temporada. O Kevin, foi mais um que jogou o Mundial Sub-20, né? O Kevin. Mas o Kevin não estava nem no banco ontem. Até confirmar. Salvo engano, jogou o Mundial Sub-20 também. E o moleque chutava de fora, aquela coisa toda. Mas também não tem jogado, né? Não tem jogado. Então a verdade é que o Palmeiras, sendo aqui, porra, tentando ser um pouquinho mais tranquilo na análise. O Palmeiras precisa de reforços? Pode precisar. Mas o Palmeiras vai conseguir no mercado, com o dinheiro que tem disponível, os jogadores do mesmo nível do titular? Acho difícil. Acho difícil. Então você vai contratar alguém que não vem para resolver. Porque o Palmeiras, se você for olhar, eu já falei isso outras vezes, o 11 inicial do Palmeiras, o Palmeiras tem praticamente um jogador top 3, top 5 ou top 10, na pior das hipóteses, em todas as posições. O goleiro é o melhor do Brasil, o Everton. Se você acha que tem outros melhores, no mínimo está no top 3. Michael, Marcos Rocha, qualquer um dos dois para mim, na função, na lateral direita, os dois estão no top 5, tá? Quem tiver bem, vai estar no top 5 do futebol brasileiro. Gustavo Gomes é o melhor. Murilo é um jogador top 5, top 10. Beleza. Piquerez, top 5 ou top 10 também. Tá? Pra mim é top 5 da lateral esquerda no futebol brasileiro. Aí você vai. O Zé Rafael tá fora. Pra mim o Zé Rafael não tá fora do top 10 dos volantes do futebol brasileiro. Tá? O menino oscilou. Mas se você olhar a primeira metade, a primeiro semestre do Gabriel Menino, pô, fantástico, cara. Fantástico. Alguns jogos abaixo, mas na média, jogou muito no primeiro semestre. Tá? Jogou muito. Então, coloco também como um top 10. Talvez o menino pode estar fora do top 10, aceito que esteja fora, mas vamos lá. Aí o Arthur, pra mim, tá entre os melhores pontas pela direita do futebol brasileiro. O Rafael Veiga é um dos melhores meias. O Dudu é um dos melhores jogadores da função. E o Rony também. Porra! Olha aí. Acabamos de falar um 11 inicial do Palmeiras que tá praticamente todo, em cada um na sua função, no top 10, no top 5 ou no top 3 do futebol brasileiro, pô. A dificuldade é você tirar do banco jogadores que estejam nesse nível, mas isso é pra qualquer time. Repito, exceção do Flamengo. Qual é um jogador top 10 da sua função que fica no banco? Só o Flamengo tem um cara nessa função que é o Pedro, tem o Alan, e vai ter alguns outros ali. Então, bicho, eu acho que o torcedor do Palmeiras pode cobrar alguns caras mais prontos no banco de reservas, pode sim, mas entendendo que não vai trazer alguém do nível do titular. E aí quando você olha na substituição, complica. E uma coisa é o seguinte, com esse elenco muito próximo disso, com uma opção a mais ou outra, o Tabata veio e não funcionou. O que o Palmeiras precisa de jogador de composição de elenco. Porra, cara, desculpa. Eu acho que é um problema pequeno. A verdade é que nesse momento, a torcida tá indo só em cima da Leila, mas o time do Abel tá desajustado. Tá jogando mal. O Palmeiras perdeu 4 dos últimos 5 jogos. Não foi porque faltou jogador que o Palmeiras perdeu 4 dos últimos 5. Ou foi? Não foi nem 4 dos últimos 5, né? Perdeu 1, 2, 3, 4. 4 dos últimos 7 jogos, desculpa. Perdeu 4 dos últimos 7 jogos. Não foi só por conta da falta de jogador. É porque realmente o time deu uma desajustada. E se olhar especificamente no confronto contra o São Paulo, o Dorival fez um melhor trabalho do que o Abel Ferreira. Ponto. Não é difícil reconhecer isso. Transferir para a Leila e para o Barros, beleza.
Eu acho que o Abel tem crédito suficiente com o torcedor para não ser ele o alvo. Eu acho que nem deveria ser. De verdade. Mas repito, o torcedor do Palmeiras tá cobrando contratações pro banco. É isso que eu imagino, não pro time titular. E pro banco, irmão, não vai conseguir um cara da qualidade do Rony, não vai conseguir um cara da qualidade do Dudu, não vai conseguir um cara da qualidade do Veiga. Não vai. Vai trazer jogador que muito provavelmente não vai resolver o problema quando tiver que entrar em campo. Eu acho isso. Por isso que assim, aí eu te falo que é interessante a gente ver ter uma noção da visão de fora, né? É interessante o que ele fala sobre o elenco, sobre o time é verdade, é um bom time, titular e tudo mais. Mas quando ele fala, eu acho que a cobrança do torcedor é pra compor elenco, não é pra titular, não, pelo contrário. O Arthur chegou e virou titular, né? Então a gente quer, não que a gente quer pra caralho que venha um cara e tire a posição do Dudu, mas a gente quer pra caralho que venha um cara no nível do Dudu, pra o Dudu acordar ou ele ir pro banco, velho. Ir pro banco porque o cara vai estar destruindo, tá ligado? Ou pra vir um cara foda pra caralho na posição do Veiga, ou pro cara roubar a posição do Veiga, ou se o Veiga tiver titular porque ele tá jogando muito, não é porque não tem opção. Então é meio que isso. E como ele citou ali, a gente tem, por exemplo, o Mike e o Rocha na mesma posição. Não é difícil, é no mesmo nível, não é difícil. Precisa procurar, o scout tá aí pra isso, obviamente. O mercado não é tão simples assim. Só que assim, não são reclamações de hoje. Se fosse dessa janela, eu até concordava com algumas coisas. Mas tem muitas reclamações de posição. Camisa 5, pronto. Danilo a gente já sabia que ia embora. Ponto. Scarpa a gente sabia que ia embora. Ponto. Rony, Hendrick e Flaco. Flaco ainda não vingou. O Rony, enfim, ajudou bastante, mas não é 9 pra caramba, apesar de fazer seus gols. E o Hendrick em formação. Mais um zagueiro, porque outro dia a gente teve que jogar com Jailson e Luan na zaga. Então são coisas de formação de elenco que a gente vem reclamando faz tempo, não é de agora, né? Mas é interessante a visão de fora, que a gente vê que realmente, se olhar, time titular é bom, mas aí sai o Dudu, sai o Rony, sai o Veiga, quem entra é jogador bom, talentoso, promissor, mas que ainda tá em formação. E aí nem dá pra ficar cobrando muito que esses moleques venham e resolvam, né? Então é mais sobre isso mesmo. Mas legal, vou deixar inclusive aqui, eu peguei essa fala do Luizinho mais pro meio. Tem bastante coisa no vídeo antes também, tem bastante coisa interessante, então vou deixar o link aí do vídeo completo pra vocês assistirem na descrição, beleza? Tamo junto, é nóis.